Fala pessoal, estamos aqui para mais um ConteCast, o cast da contabilidade, né? Nosso podcast da contabilidade, nosso ConteCast. Hoje estou aqui com o nosso presidente do Sescom, Mansur, nosso presidente da Unicom, Ellen Melo, lá de Cabo Frio, e o Aquiles Barreto, que depois a gente vai apresentar o Aquiles para todo mundo conhecer, e nosso grande convidado. Já estou aqui, ó, a cara tá bonita, Ellen, ó. Tá bonita, mano. Quando eu for candidato, vou querer uma foto assim, bonita também. Então, pessoal, estão explicado aí, falar como funciona o nosso ConteCast, né? É um evento pelas associações e entidades de classe, né? O Sescom, a Federação. São mais de 40 entidades de classe reunidas para poder dar voz aos candidatos, né? Ouvir, politizar os nossos contadores, os nossos profissionais da contabilidade. Vou passar então, o Mansur, vou dar a prioridade a Ellen, que ela é a nossa mulher, né? Aqui é a única voz feminina entre a gente. Ellen, então, se apresenta um pouco. Aí eu vou me apresentar antes de você, que eu acabei esquecendo. Eu sou Ademilton Dantas. Sou conselheiro do Conselho de Contabilidade. Fui vice-presidente por 4 anos, vice-presidente interior, vice-presidente de registro. E hoje estou aqui junto com a Ellen na Unicom, né? Junto com o nosso amigo Mansur. Fala um pouquinho sobre você, Ellen. Sou nascida e criada na cidade de Cabo Frio. Sou empresária contábil lá na região dos Lagos. Estou presidente de uma associação que hoje é a primeira reconhecida no Brasil, onde toda a diretoria é composta por mulheres profissionais da contabilidade. E estou também coordenando a Comissão da Mulher do Conselho Regional de Contabilidade. Né? E quero ouvir um pouquinho sobre você. Bacana. Pode ser ou antes ou depois do Mansur. Vamos deixar o nosso convidado, que é o especial, né? Deixa ele Fala um pouquinho, Mansur, sobre você. Boa tarde a todos. Primeiramente, prazer estar aqui com Aquiles e com vocês dois. Sou Renato Mansur, para quem não me conhece. Estou presidente do Sescom, no 2º mandato, né? Fazendo essa parceria aí com as demais entidades contábeis, para a gente politizar, como falou nosso amigo aqui, Ademilton, né? Politizar mais a classe contábil nesse sentido, que fazer política é uma coisa da sociedade, tem que ser cada vez mais a gente se aproximar do mundo político para transformar a sociedade numa sociedade melhor. Bom, obrigado, Mansur. Quem não gosta de política tem que começar a gostar, principalmente contadores, né? Quem faz lá os projetos de leis lá para os contadores ficar aqui fazendo CFIP, DIF, SPED, são os deputados. Então, estamos aqui com o nosso Aquiles Barreto, como eu falei. Aquiles Barreto eu e Ellen são suspeitos de falar, né? Ele lá de Cabo Frio, da nossa terrinha. Você vê a força que tem a nossa terra, Aquiles. Ó, a Ellen veio lá de Cabo Frio para cá, para o Conselho de Contabilidade, nossa representante de mulheres aqui da contabilidade. Também vim lá da nossa terrinha para cá, no Conselho de Contabilidade. Mas aqui a gente está falando das entidades de classe aí, dos sindicatos e associações. Fala um pouquinho sobre você, Aquiles. Quem é o Aquiles Barreto, para o pessoal te conhecer? Primeiro eu queria dar uma boa tarde e agradecer aqui, né, o convite, Ademilton, Ellen e Mansur. É muito bom a gente poder, assim como candidato, poder propagar o que a gente pensa, o que a gente fala para outras pessoas. Mansur foi sábio nas suas palavras. Eu comecei na política, Mansur, quando meu pai era vereador e a gente precisava, na verdade tinha um festejo na escola onde o filho ia fantasiado do que o pai era. Na época meu pai era vereador, eu tinha 9 anos de idade. E ao sair desse dia na sala de aula, e eu fui fantasiado de vereador, né? Fantasiado que eu digo, eu estava com um terno que batia até no meu tênis. E nesse dia, Mansur, acabou a aula, né? Ele fui para assistir a Câmara. Meu pai era vereador, fui assistir a sessão da Câmara. Nesse dia teve uma votação importante. A votação foi se o aluno de rede pública pagaria passagem ou não pagaria passagem. E foi votado nesse dia que 11 vereadores votaram favoráveis à empresa cobrar a passagem do aluno de escola pública. E um voto foi do meu pai contrário a isso. Eu confesso a você que eu não consegui entender a votação, mas só estava eu no plenário. Estava eu fantasiado ali com terno e gravata de um vereador. Quando eu saí de lá, eu perguntei para meu pai, eu falei, pai, eu não consegui entender muito bem essa votação. Os vereadores votaram contra o aluno poder ter acesso à escola, foi isso? Gratuita a passagem. Gratuita a passagem. Meu pai falou exatamente isso. Eu fiz um folhetinho, fui em todas as escolas com 9 anos de idade e fizemos uma mobilização popular nesse dia. 5.000 pessoas foram na Praça Porto Rocha
colocamos de novo para votar e os vereadores voltaram com seu voto. Foram 17 votos favoráveis e nenhum voto contrário para que o aluno não pudesse pagar mais passagem. Por que eu comecei com essa história? O Mansur foi claro nisso. As entidades, as associações, né, os médicos, contadores, advogados, eles precisam participar da política. Porque ao não participar, a gente vê o escândalo que foi quando eu estou contando que os vereadores votaram contra, porque não tem a participação popular. Então verdade. Essa oportunidade que vocês estão dando aqui, para conhecer um pouco mais o Aquiles Barreto, sou eu que tenho que agradecer esse primeiro contato, nosso primeiro bate-papo. É muito importante a gente se apresentar. Eu sou de Cabo Frio, nascido e criado, filho de 2 professores, Laura e Alfredo Barreto. Sou formado em administração de empresa pela FRJ e depois tive uma faculdade de comércio exterior. Também sou despachante aduaneiro de profissão. Então, desde novo trabalho, desde novo gosto de trabalhar, mas desde novo também participei muito da política. Já tive alguns mandatos, vereador, algumas vezes, presidente de Câmara, cheguei a prefeito interino da cidade de Cabo Frio, fui o deputado candidato, não ganhei essa, fiquei na primeira suplência em 2014, o mais votado da nossa região, e hoje, né, estou secretário do prefeito Eduardo Paes aqui no Rio, né, hoje sou secretário dele, era uma antiga Casa Civil, hoje a gente chama de Secretaria de Integração, estou licenciado para poder fazer um pleito aqui de deputado federal. Então hoje sou o candidato a deputado federal, faltando 13 dias para ver se a gente vai ser representante ou não do estado do Rio de Janeiro. Pô, que legal a história, né, Mansur? Você vê, sai lá de Cabo Frio interior para ver que você é chefe da Casa Civil, né? Chefe da a prefeitura forte também, né? do estado do Rio de Janeiro. E uma história também muito, muito bonita. É isso. Parabéns. Fazer política, né? Fazer política tem que ser da sociedade mesmo. Ele falou que é uma pessoa muito importante até para mim também na minha infância. A Laura Barreto foi professora lá do colégio municipal lá onde eu estudava, foi nossa professora lá. Não sei se a Ellen também foi na época do mas Edilson. o pai dele era muito amigo do meu pai. Então aproveitar que você falou que o pai dele era seu amigo do seu pai, faz a próxima pergunta para ele então, Ellen. Por que você quer ser deputado federal? Bom, primeiro... O que te levou, né, a essa vontade de ser deputado primeiro, federal? assim, a política está no meu sangue. A gente tem que estar preparado sempre para as candidaturas que se colocam. Eu já fui candidato desde 2010, estou sendo candidato. E quando o Eduardo Paes me convidou para poder assumir aqui a vice-presidência do PSD, do partido que ele é o presidente, eu pude, junto com ele, montar a nominata, ele entendeu que o interior poderia também ter um representante. Então eu represento um pouco mais a minha categoria ali da região dos lagos. De Araruama até Búzios, Arraial, São Pedro, Cabo Frio, é onde o partido determina mais espaço político para a gente, porque somos 46 candidatos, são 46 deputados federais e 70 deputados estaduais. E a gente precisa ter força em todas as cidades. Então a região dos lagos tem uma representação. E eu vi que já tem 12 anos que a nossa região não tem um deputado federal para chamar de seu, e a gente vai perdendo as oportunidades. Vou dar um exemplo para você. A gente, hoje, na nossa cidade, há um tempo atrás, começou a ter a UPP. Né? Então a UPP ela se concentrou quase que basicamente na capital e o interior não teve. Por que não teve? Porque não tem um representante na hora de bater na mesa do governador e falar: governador, você precisa olhar o interior também. Vamos falar em Hospital Federal. Em Hospital Federal, a gente não tem nenhum na nossa região dos lagos, porque quando se olha para o Hospital Federal, se olha para a capital. Quando a gente fala de escolas federais, a única que tinha era a FRJ, que fechou, e tem o Instituto Federal Fluminense, que é o IFE, que funciona ali perto de Cabo Frio, mas que não atende nem 1% da demanda de vaga que a nossa região precisa. Nem 1% da demanda que a gente precisa. Então, o meu olhar e o grande olhar da minha decisão de ser candidato a deputado federal foi que para a gente dar força e voz para o interior do nosso estado. Eu que vim do interior para poder ser secretário na capital, acho que a experiência adquirida do lado do prefeito Eduardo Paes me credencia a levar essa experiência para a nossa região dos lagos, lutando e batalhando para que a gente possa ter uma região mais forte. Não posso deixar de dizer que um deputado federal ele tem que ser atuante na defesa do Rio de Janeiro. Não é só olhar a nossa região dos lagos. Uma coisa, Ellen, que eu queria deixar claro, eu estava chegando aqui, eu vi a paisagem, a Marinha do Brasil me fez lembrar um acontecimento que está tendo agora. Vou dar um exemplo. Hoje, a Marinha do Brasil está construindo 8 navios aqui para
ser colocado no estado do Rio de Janeiro. Os 8 navios aqui estão sendo construídos em Santa Catarina, deixando de gerar 18 mil empregos aqui diretos no nosso estado. Por que isso? Porque faltou um político com pulso. Faltou a gente chegar e conversar o que precisava ser feito, porque talvez Santa Catarina deu incentivos fiscais, que a contabilidade aqui pode estar muito próxima. Vamos entrar nesse detalhe depois. Porque talvez Santa Catarina abaixou alguns impostos federais, abaixou o ICMS, que é o imposto estadual, talvez conseguiu abaixar alguns impostos em campo municipal, que é o ISS. Propiciou, né? E propiciou levar 18 mil empregos para Santa Catarina, que daqui a pouco, depois de construído, eles voltam para ficar baseado aqui no Rio de Janeiro. Então, eu quero ser deputado federal, Ellen, para isso. Para a gente possa lutar mais pelo nosso estado. A gente não perca a oportunidade. O que tem acontecido de perder a oportunidade no nosso estado do Rio de Janeiro, nós estamos perdendo para Faria Lima, em São Paulo. São Paulo está levando todas as empresas, está levando todos os investimentos para lá, porque falta o político que pensa em coletividade. Eu acho que essa a nossa maior bandeira, é fortalecimento do estado do Rio de Janeiro. Pô, que bom. Bom a gente ter um político que pense no estado do Rio, né? Que está precisando disso daí. Eu tive a honra, né? Quando eu fui presidente da Associação de Contadores lá de Cabo Frio, a gente conseguiu uma moção de aplausos em 5 de 2018. Eu tenho a data aqui, ó. 3 de 5 de 2018, quando eu era presidente especial, você entregou lá na mão do ex-presidente Ladeira a moção de aplauso para o CRC, né? Para o Conselho de Contabilidade. Então, o Aquiles está acompanhando a gente desde... bem antes, né? Mas começou assim, aquele namoro, aquele acordo bem antes, mas em 2018 ele concretizou lá com a moção de aplauso para o nosso conselho, que não é para o conselho, né? São para os profissionais de contabilidade. Então, entrando nessa seara aí, Mansur, fala com ele sobre... Bom, eu tenho uma outra pergunta aqui, que vai em direção ao que você estava falando, né, nas questões tributárias, né? Então a gente sabe que o Rio de Janeiro hoje é um dos estados que tem o maior percentual do ICMS, né? O ICMS mais alto de todo o país, acho que está no estado do Rio de Janeiro. E você, como deputado federal, o que você pensa sobre isso? O que a gente pode fazer para melhorar isso? Até em função do que você acabou de dar um exemplo aqui agora. Bom, eu sempre acreditei que quando você diminui a carga tributária, você aquece a economia. Eu sempre acreditei que quando você diminui a carga de impostos que as pessoas têm que pagar, sobra mais dinheiro para a pessoa e a pessoa começa a investir na sua cidade ou no seu estado. Então não adianta taxar nosso estado com maior imposto de ICMS, porque as pessoas vão correr, por exemplo, o que acontece com o Espírito Santo. A gente vê inúmeras empresas saindo do nosso estado para que possa ter uma sede falsa, talvez, no Espírito Santo para poder ter diminuição contábil. Se a gente fizesse isso aqui, a gente conseguiria aquecer a nossa economia aqui. Então, na questão do ICMS, é uma questão mais estadual. Eu, como deputado federal, vou ser atuante na visão ampla, mas não na gestão da caneta. Mas eu vou dar um exemplo para você. A gente hoje teve uma taxa de redução do ICMS para a gasolina. O que aconteceu? Tivemos a economia aquecida novamente porque as pessoas voltaram a fazer a circulação. Começaram a ter dinheiro para poder andar de carro, porque antes as pessoas estavam segurando o carro, porque a gasolina chegou a R$9. Hoje a gasolina chega a R$4,90, R$4,85. Então, eu sou favorável sempre em redução de carga tributária para que a economia possa circular e ter mais dinheiro circulando no nosso estado. Acho que essa seria uma bandeira minha, não só a nível estadual, mas também a nível federal. Acho que a gente precisava pegar alguns setores que precisava aquecer, diminuir IPI, diminuir alguns impostos federais. Vou dar um exemplo. A construção civil. O estado do Rio de Janeiro, ele depende 26% do seu emprego, direto e indiretamente, é ligado à construção civil. Eu falo naquela moça que faz a quentinha para poder vender para o peão de obra. Eu falo no corretor de imóvel que precisa de vender para poder conseguir ganhar o seu dinheiro. Eu falo até na contabilidade. Cadeia, né? Na contabilidade, que precisa de uma construtora, precisa de um contador, precisa de uma contabilidade. Então, quando você diminui o preço do saco de cimento, você está aquecendo a economia que gera 26% do emprego do Estado. O que acontece hoje? O saco de cimento chega a R$30, a construção fica cara, não tem para quem vender, só quem tem dinheiro consegue construir, mas não consegue mais vender, ele aluga. Então, ele alugando, ele retém mais dinheiro do morador, do contribuinte. Então, uma concentração, né, de renda, né? Concentração de renda. Então, a minha análise, acho que na Câmara Federal, setores
que aquecem a economia precisam ser olhados diferente. Os setores que geram emprego precisam ter incentivos fiscais, contábeis, para que a gente possa aquecer a nossa economia. Acho que esse é um princípio. Vou dar um exemplo, Mansur, na nossa região dos Lagos. Nós temos o segundo maior aeroporto do estado, que é o aeroporto Costa do Sol, que fica na divisa entre Arraial e fica na divisa entre Cabo Frio. Você sabe o que aconteceu com o aeroporto de Campinas? Ele virou rota final da Gol. A Gol, ela usou o aeroporto de Campinas como rota final. O que significa? O mundo inteiro vai para São Paulo. Mas na hora do avião dormir, ele vai dormir em Campinas. Porque lá em Campinas zeraram o preço do dormitório do avião. Para o avião dormir hoje num aeroporto, ele custa caro. Para o avião parar lá e ficar dormindo para poder pegar a próxima rota, ele custa caro. Então, qual foi o olhar na época da Gol e do prefeito de Campinas junto com o seu governador? Olha, se a gente for botar o avião aqui, a gente sobrecarrega esse aeroporto e a gente concentra só em São Paulo. Se a gente bota o avião para dormir aqui, ele faz uma rota que tem rota que é Campinas-São Paulo que custa R$49, porque ele só precisa, na verdade, o que ele faz? É só o custo dele dormir. O transatlântico, quando ele volta para a Europa, você paga quase R$1.500, você fica 17 dias comendo e bebendo de graça, praticamente, no navio. Então, o olhar do político nosso tem que ser absorver esses espaços de oportunidade que a gente tem. É um aeroporto parado, que poderia ter uma rota para que o avião pudesse dormir lá na nossa região dos Lagos, e a gente comunica com o mundo inteiro. Porque quando sai aqui do Galeão, chega até Cabo Frio, o Galeão se comunica com a Arábia, o Galeão se comunica com Tóquio, o Galeão se comunica com a Europa, se comunica com os Estados Unidos. Então, a visão de um político do nosso estado, ele precisa ter uma visão desenvolvimentista. O grande problema dos nossos políticos é que olharam muito para o umbigo e pouco para o desenvolvimento do nosso estado. E aí a gente foi perdendo vez, e o estado do Rio de Janeiro talvez tenha um ICMS mais alto, porque os 5 últimos governadores foram presos. E aí só querem taxar, e tivemos o olhar mais umbilical do que desenvolvimentista do nosso estado. Então, Mansur, eu tenho trabalhado muito para que as pautas nossas sejam coletivas. A gente precisa integrar o aeroporto Galeão com o aeroporto do interior de Cabo Frio, porque se não integrar, quem perde é todo mundo. O avião fica mais caro pausado aqui e a nossa região não recebe um turista de qualidade que poderia receber. Acho que essa é a nossa visão enquanto deputado federal. Show. Pô, legal, né? Você que já tem uma visão de deputado federal mesmo, já tem a visão global do negócio. Então, aqui, pegando esse gancho aí, a gente fala muito aqui de legalização de empresas, de abrir um negócio, de fechar, essa burocratização que tem, né? Você tem algum projeto em relação a isso, a simplificar o empreendedorismo, a desburocratização, para ajudar, né? Teria alguma ação em relação a isso, para ajudar as empresas? Você falou até do exemplo da construção civil aí, o cara vai fazer uma obra em Cabo Frio, mas é uma área ambiental e tem que ter licença do INEA, licença não sei o que, licença não sei o que lá. E tem algum projeto, alguma ideia? Eu acho que o maior projeto nisso, além da liberdade econômica, até as duas, né? Alguns municípios acabou de aprovar, quer dizer, em fevereiro foi aprovado aqui e ajudou bastante. O nosso ex-secretário Chicão Bulhões, que também um amigo, candidato a deputado federal também, ajudou a gente a ter esse pensamento. Mas eu acho que, Ademilton, o que mais as prefeituras precisam, e acho que eu posso falar isso no geral, é a informatização dos processos. Elas precisam ser mais claros e rápidos. Eu, quando era prefeito da cidade de Cabo Frio, interinamente, o primeiro ato que fiz foi transmitir pelas redes sociais as licitações que aconteciam na prefeitura, que se chamavam sempre de caixa preta. Eu não gastei R$1 para isso. Eu coloquei um celular filmando ao vivo pelo Facebook. Então, quando você dá mais transparência, quando você traz mais a tecnologia para poder você conseguir administrar mais perto da sua palma da mão, o celular hoje você administra a sua empresa. Tudo, né? Hoje você administra a sua empresa pelo seu celular. As prefeituras, quando você anda, você vê pilhas de processos que se perdem no meio do caminho.
Então, ele precisa, acho que o primeiro, a desburocratização, ela é informatização de todos os serviços da prefeitura. Acho que a capital tem feito isso, tem feito seu dever de casa, ainda lento, precisa acelerar mais, mas acho que é o primeiro passo importante, usar a tecnologia ao nosso favor para que a gente possa ter acesso aos processos. É inadmissível você ter processos de alvará de construção demorar 6 meses. 6 meses. E aí, em 99% dos casos, o cara começa a obra e depois, quando sai a legalização, a obra já está totalmente finalizada. Então, é aquela história de inglês ver, tapar o sol com a peneira. Eu acho que a informatização é uma grande ferramenta da desburocratização da máquina pública. E lógico, eu acho que a gente, como político, a gente também pode pegar assessoramento na parte contábil. Eu queria contar uma história rápida. Meu pai foi secretário de Agricultura e fez um projeto que mudou o Brasil. Meu pai fez um projeto chamado Compra Solidária. O Compra Solidária era porque os agricultores rurais da nossa cidade, Mansur, e aí a Ellen conhece bem a Gris, Araçá, Pacheco, Angelim, a nossa zona rural, ela produzia, mas só tinha domingo para vender na feira. A gente só podia vender domingo o produto. E lá produzia abóbora, lá produzia banana, mel, ovo, leite, só que só conseguia vender no domingo. Um dia eu e meu pai discutindo, entendemos que a escola compra a merenda de grandes supermercados que o dinheiro vai para fora. E os maiores supermercados é da França, é dos Estados Unidos, e não fica nem... o capital fica aqui. Então a gente entendeu o agricultor, perguntamos para o agricultor falava assim, olha, a gente para produzir, a gente produz, a gente sabe botar a mão na terra, mas a gente não tem para onde vender. As escolas começaram a comprar, isso virou um programa de alimentação alimentar, que é o PENAI, Programa Nacional, ficou obrigado hoje a comprar 30% do seu recurso, o seu recurso federal, 30% hoje no Brasil, saiu de Cabo Frio esse projeto, foi escrito por mim e por meu pai, obrigado a comprar da agricultura familiar, daquele agricultor que produz e você coloca dentro da merenda escolar. Por que eu viajei nesse assunto? Eu viajei nesse assunto porque o meu pai, ele era professor de Química e Física. E eu era um estudante na área de administração. Eu não era o agricultor, não sabia nada de agricultura, mas eu soube escutar o agricultor que precisava vender. E ele precisava vender e a gente achou a solução por quem comprar. E quem comprou foi a escola e quem se deu bem foi o aluno que compra um alimento de boa qualidade. Mais saudável. A minha resposta para você, Ademilton, é o seguinte, eu não preciso ser contador para entender de desburocratização. Eu não preciso ser um contador para entender como é que o processo pode andar mais rápido. Mas eu preciso me assessorar de quem entende. Então, respondendo a você, não sei todos os projetos para que a gente possa colocar a contabilidade dentro da máquina pública. Não sei como resolver isso da hora para outra, só dei um exemplo da informatização, mas tenho a capacidade de sentar com os melhores contadores para que a gente possa entender um melhor projeto no Congresso Federal e para o nosso Estado poder melhorar. Então, assim, como meu pai fez ouvindo, eu também quero colocar o meu mandato à disposição da escuta. Só político só cresce que mais escuta do que fala. Então é importante eu aqui dizer para os contadores, não sou expert, não sou, mas sou um bom ouvinte para que a gente possa achar as melhores soluções. Aí, Mansur, aproveita, Mansur. Vou botar palavras na boca dele aqui. Ele está falando, se ele eleito, ele vai ouvir as entidades contábeis. Então vamos cobrar hein, aqui. Mas vamos cobrar, né, Mansur? Mansur, nosso presidente, ele é nossa presidente da minha associação. A gente tá precisando de políticos que realmente ouçam, tá? Que isso é bom ouvir de você, porque tem grandes ideias e as associações aqui, a gente faz um trabalho voluntário, né? Ninguém aqui tem salário, a Ellen como presidente não tem salário, o Mansur como presidente tem salário, e a gente doa um pouco do tempo para poder melhorar, né? Melhorar no contexto geral a sociedade, porque Isso. a gente não faz só pela classe empresarial, não é só pela classe empresarial contábil, né? Porque representamos mais de uma atividade, mas olhando para a sociedade. A gente quer o melhor de todos, temos que dividir com todos, né? Só vai melhorar, o Brasil só vai melhorar quando for melhor para todos, quando for mais justo nesse sentido. Que bom saber que o político vai nos ouvir. Ellen? Eu gostaria de saber quais foram as suas maiores conquistas
nessa trajetória de vida desses anos aí na política? Olha, eu costumo dizer que a maior conquista nossa é quando na política a gente faz para quem mais precisa. Talvez Mansur tem sua vida estabilizada, Ellen tem sua vida estabilizada e Ademilton tem sua vida estabilizada. Mas a população, no geral, ela precisa muito de política pública que chegue de fato nas pessoas. Eu acredito muito na transferência de renda. Eu acredito muito em você poder diminuir o custo de vida do brasileiro para que ele possa conseguir ter uma qualidade de vida melhor. Na nossa cidade, a gente criou um programa chamado Passagem a R$1 na época. Eu era vereador e todo mundo que era trabalhador tinha um cartão e podia pagar apenas R$1 na passagem. Isso fez com que o trabalhador, que precisava da política pública, sobrasse mais dinheiro no seu bolso. Porque o empregador tinha que pagar a passagem como R$4 e o usuário poderia pagar apenas R$1. Nós fizemos um projeto chamado Café do Trabalhador. Eu ia falar nesse projeto agora. O Café do Trabalhador foi um dia a gente escutando um pai que, ao encontrar com a gente na feira, ele disse assim: hoje eu não tomei café da manhã porque eu preferi dar o pão para o meu filho do que eu tomar meu café. E a gente servia até 12 mil cafés por semana daqueles pais que não podiam pagar um café de qualidade para poder ir para o seu trabalho. E muitos desses trabalhadores é da construção civil. E a gente sabe quando chega com barriga vazia o esforço que é um trabalhador da construção civil no dia a dia. Nós fizemos um projeto chamado Compra Solidária, que aqui eu pude contar um pouco. Fizemos o cartão seguro escolar. Todos os 36 mil alunos da nossa rede tinham um cartão de seguro Prime do Bradesco. Assim como os nossos filhos poderiam ter o nosso plano, o filho do trabalhador da cidade também poderia. A gente fez um projeto chamado Novo Cidadão, onde 14 mil alunos saía da sala de aula e podia fazer balé, natação, jiu-jitsu, basquete, futebol, vôlei, 14 modalidades de esporte, deixando um contraturno e as praças novamente utilizadas. Então, a maior qualidade que eu posso dizer na minha vida política foi que eu enxerguei para quem o político tem que trabalhar. É lógico, a cidade tem que funcionar. Eu digo que o prefeito tem que ser um bom síndico de prédio. A cidade tem que estar bonita, recebendo bem os turistas, a gente tem que estar as escolas, os hospitais funcionando. É o básico, o prefeito tem que fazer o básico. Mas eu sempre entendi, aí a minha visão, é uma visão que pode ser contestada, mas é uma visão que cada um possa ter. A minha visão é que se a gente fizer para quem mais precisa. Uma vez Brizola falou uma vez assim: na dúvida, faça para quem mais precisa, que você erra menos. Então, as minhas maiores conquistas foi colocar projetos que de fato mudaram a vida das pessoas, sabe, Ellen? E isso eu me orgulho muito e eu quero continuar me orgulhando desse meu empenho nesses 17 anos que eu estou na política. Meu empenho foi sempre para as pessoas que mais precisam. Então esse talvez seria a minha maior conquista enquanto meu mandato de vida. Da área do Morubá ali, de Cabo Frio ali, Vila Nova ali. Eu fico emocionado de ver essas coisas, porque a gente tem visto tanta coisa lá em Cabo Frio, né? Não só em Cabo Frio, eu tô chegando do Hospital Fundão. Eu tirei um monte de foto até para te mostrar como que tá aquilo ali. Eu vim pegar um exame da minha mãe que ligaram para ela e falaram: vem buscar. Saí do Rio, de Cabo Frio para vir para cá, não estava pronto. Então aí você vai ao banheiro, não tem papel higiênico. E não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira e nem a quarta vez, não. O fundão não tem. O fundão é federal ou Federal. estadual? Federal. Você falou aí também do esporte, o nosso Mansur é skatista, surfista. Eu sou ciclista em Cabo Frio, hein? Quando sobra tempo agora, né? Mas fui fundador da primeira pista de skate da América Latina, lá em Nova Iguaçu, porque... Conheceu bem Alain Mesquita, então, de Cabo Frio? Mesquita, eu morei lá também, Mesquita, morei em Nova Iguaçu. O Alain Mesquita, que é um skatista de Cabo Frio, ganhou até um prêmio internacional na época. É mesmo? Temos uma pista de skate lá, chamada Alain Mesquita, que é famosa lá em Cabo Frio, todo mundo vai pra lá, fica na Praia do Forte. Depois eu vou te convidar, Mansur, beleza, pra você pegar seu skate. Tô devendo uma visita lá. Mesquita, saiu o Vitor Ribas. Leandro do Flamengo. Leandro do Flamengo. É Cabo Friense também. O André, que hoje está no... ele até tá na Europa, mas ele jogou na seleção brasileira. Só tem gente boa em Cabo Frio, pô. Cabo Frio faz talento. Tem o filho do bombeiro Macarrão, como é o nome dele?
que ele é jogador de futebol. Que era centroavante do Flamengo lá, que é ali Tá fora do Brasil. Tá ali, mora ali perto do escritório. Você conhece Macarrão? Conheço Macarrão, tive com ele esses dias até. Mansur, você tem uma pergunta para o nosso deputado? Nosso futuro deputado? Tem. Futuro deputado, né? Eu já tô torcendo. Como você analisa a atuação do profissional da contabilidade, né, para o desenvolvimento econômico do Estado? Porque nós, como profissionais da contabilidade, somos elo entre o contribuinte e o setor público, né? Porque está ali entre a rocha, né, batendo, né, entre a rocha, a água e o rochedo, né, é esse profissional. Então, o que você acha dele em função do serviço público e do contribuinte, né? O que mais ele pode trazer para melhorar essa... Mansur, quando eu dei a moção de aplausos, né, lá em Cabo Frio, primeiro foi eu pude conhecer, foi um convite de um outro vereador, meu amigo Rafael Peçanha, que me chamou para ir conhecer mais perto ali, né? Eu sou fã profissional da contabilidade. Eu sou fã do Rafael. Eu tenho uma construtora, né? E a minha construtora, eu tenho o meu contador, que é o Thiago, o contador pessoal. Então eu sempre conversava muito com ele e ele me falava muito do trabalho que os contadores em Cabo Frio estavam fazendo. E aí, num convite com o Rafael Peçanha, eu fui lá conhecer. Fiquei impressionado com a organização. O trabalho e a oportunidade que eles demonstravam naquele momento em querer participar mais da desburocratização pública. É verdade. E aí, sempre, né? Quando eu terminei de escutar a palestra que teve, até o presidente também estadual estava lá no dia. Era o Ladeira, o nosso ex-presidente na época. Presidente Ladeira, né? Estava lá. Eu fui conversar com o nosso secretário de Fazenda e nós lançamos a Casa do Empreendedor. E lançamos a Casa do Empreendedor com esse intuito de dar mais ferramenta para as pequenas empresas, a MEI, porque lá em Cabo Frio a gente tinha muito ambulante, temos muito ambulante. E os ambulantes precisavam se enquadrar ali dentro de um trabalho, porque eles começavam a receber tudo por cartão de crédito, cartão de débito, o Pix agora que virou a grande moda. Então, quando você fala da oportunidade, eu vejo assim, a ferramenta política junto com os contadores para ajudar a vida do cidadão comum. Então, assim, quando tem empresário, né? Quando tem ali, você falou do marisco ali, da rocha com o mar, eles ficam ali no meio, né? E é difícil pra caramba. Às vezes, assim, a gente que tem uma qualificação, eu tenho 2 faculdades, e às vezes me perco na nossa contabilidade pessoal. A gente se perde, tributário, né? Com tanto imposto que você tem que pagar, cada hora regra. É uma guia e uma interpretação diferente da guia que você lança. Então, eu acho que o grande trabalho do contador é ajudar, né, as empresas a ganharem corpo, e não só corpo, ganhar organização para que possa vender mais, produzir mais e se enquadrar nos menores impostos, porque muitas das vezes a Casa do Empreendedor apenas dava o conselho. As pessoas que eram ambulantes em Cabo Frio iam na Casa do Empreendedor e o cara estava fazendo tudo errado. Ele estava abrindo a empresa de maneira errada, pagando imposto de maneira errada e se endividando de maneira errada. Então, eu acho que a grande contribuição do político é você pegar a classe dos contadores e a classe, né, empresarial, dos pequenos empresários, e começar a dar ali uma palestra, um entendimento, uma demonstração, para que a gente possa aumentar esse projeto. Eu tenho um projeto que lá em Cabo Frio a gente conseguiu fazer, mas ele deu mais certo em Araruama na época, que era o Chiquinho da Atacadão, ele fez. Ele pegava uma pessoa desempregada, que era fisioterapeuta, e dava a essa fisioterapeuta ali uma clínica de fisioterapia, montava para ela pagava mensalmente R$ 49,00 por mês, e ela podia cobrar em consultas populares, tornava ela empreendedora. E uma casa de fisioterapia, essa mulher virou empreendedora, abriu 40 casas. Um restaurante abriu 12.
Então, muitas vezes, o que precisa é um pontapé inicial, uma organização, uma porta aberta para poder dar um entendimento contábil para você não se perder, porque fico imaginando aquele ambulante na cidade de Cabo Frio, com tantas guias para poder pagar e sem saber qual é a prioridade. Sabe qual vai ser a prioridade no final? Ele vai deixar as guias de lado, vai comprar o seu produto para poder vender na praia e vai esquecer ser um grande empreendedor. Vai virar um vendedor informal. Eu acho que esse seria o papel do político, para que a gente possa fazer a economia girar, abrir sempre portas de consultas, de orientação, o que o Sebrae faz, o que o SESC, Senai faz, mas a gente fazer também que a prefeitura possa pegar as associações, as entidades contábeis e colocar do seu lado para poder abrir muita porta de novos empresários que estão para vir por aí. Interessante, ele falou desse projeto da Casa do Empreendedor. A Ellen dava plantão lá, junto com a nossa delegada Luciane lá, presidente da associação. Inicial da Casa do Empreendedor foi nós da Unicom que fizemos aquele projeto, entregamos o projeto. O pessoal você vê a participação da classe contábil. Da classe contábil. O Clésio era o secretário de Fazenda e é contador também, e professor. E uma pessoa que acredita muito na classe contábil da nossa... Seu Clésio, ele é um amor, né? Clésio Guimarães. Quando eu chego lá, a Ellen quer falar com você, ele vem, o que você... Calma, minha filha. Calma, minha filha. O Clésio, ele era do Conselho de Administração aqui do Rio de Janeiro, conselheiro do Conselho de Administração do Rio. E outra coisa que é importante também, o Conselho de Contribuintes ter mais contadores, né? Infelizmente, o Conselho de Contribuintes de Cabo Frio não funciona, cara. Não funcionou em nenhum governo. A gente até tentou... Nós chegamos a conversar sobre isso com você na época lá, te dei mole, podia ter aproveitado, né, ter pedido mais alguma coisa, mas a gente não conseguiu implantar o Conselho de Contribuinte, troca prefeito até prefeito. Quem entende melhor do mecanismo tributário, contábil, orientativo, é o profissional da contabilidade, né? Não vou aqui desmerecer o advogado, enfim, mas o contador que está sempre no métier de toda essa engrenagem, né, uma peça importante. Então, o Conselho de Contribuintes está ali decidindo pelo contribuinte ou pelo fisco, mas decidir com justiça, né, então seria uma peça importante. Aqui na Assembleia nós estamos até com um projeto de lei com a Adriana também, né, tentando essa missão de fazer, né, ter a participação maior de contadores nesse conselho. Deixa eu aproveitar aqui, Mansur, que ele é amigo do nosso prefeito Zé Bonifácio. São quase irmãos os dois lá, Zé Bonifácio. Pô, dá um toque Zé Bonifácio. Zé Bonifácio, Conselho Contribuinte lá, fui cobrado lá. Chama a Ellen, chama a Ademilton para conversar aí. Essa decisão acho que é na Câmara de Vereadores, esse por projeto também de lei? Na verdade, o projeto ele vem pelo prefeito e a gente aprova ele na Câmara de Vereadores. O presidente bota em pauta. Então eu vou ligar para ele amanhã. Não, na verdade lá já tá aprovado, tá? Só falta mesmo, acho que, se eu não me engano, até convocaram, mas algumas entidades nunca participam também. A gente também reclama muito, mas às vezes a entidade deixa a desejar, né? Que a Daniela, a secretária de Fazenda, já até convocou algumas pessoas, mas algumas entidades não apareceram. Mas é bom a gente dar uma reforçada, ou então mudar as entidades, né? Conversar com o prefeito sobre isso. A Daniela, sexta-feira, ela tá de férias. Ela saiu da casa dela e foi ter uma reunião com as contadoras da Unicom. Então eu achei assim muito legal. É proativa, uma pessoa acessível. Bolo, café, e foto, e rindo, e brincando. E assim, ela escutou todas as nossas pautas. Assim, foi top. É uma pessoa muito acessível, a Dani. Não, então vamos voltar aqui aqui. Ele falou, tem tempo ainda? Como é que tá nosso tempo aí, Mansur? 15 minutos. 15 minutos? Então vamos lá. Qual a sua prioridade para os próximos 4 anos no estado do Rio? Entre essa melhoria de estado, fazer negócio, o que você pretende para o nosso estado do Rio de Janeiro, se for eleito? Eu acho que o político tem que dar as condições dos ambientes para que as pessoas voltem a investir no estado do Rio de Janeiro. A gente, aqui na cidade do Rio de Janeiro, nós estamos fazendo um projeto para reaquecer o centro do Rio, né? É o Reviver Centro. E quais são as condições que nós estamos dando? É a infraestrutura, é a parte de empresarial receber em tapete vermelho, né? O político tem que receber o empresário com tapete vermelho. É incentivo fiscal, é a desburocratização dos processos de licença, de obra, dos órgãos. Então nós estamos fazendo isso agora, o prefeito está para anunciar até a cidade do Flamengo aqui dentro desse espaço, que vai ter
shopping, que vai ter estádio, que vai Qual ter... local, hein, que eu vi? É aqui no gasoduto, aqui próximo. Aqui próximo O gasômetro ali. Perdendo hoje pro Fluminense. Não, mas quando a gente fala Flamengo aqui, Ellen, tudo bem que eu sou flamenguista, mas não é o torcedor do Flamengo, é a geração de emprego, né, que vai ter. uma nação. Assim, o que eu acho que a gente tem que fazer enquanto político, o Rio de Janeiro precisa ganhar de novo protagonismo. Sim. As nossas capas de jornais nos últimos anos foram muito ruins. Eu aqui pude falar para o Mansur, dos 5 governadores que foram presos, 5 últimos governadores foram presos do estado do Rio de Janeiro. Isso é ruim. Quando a pessoa quer vir investir aqui, ela ganha outras condições, talvez em Minas, em São Paulo, no Espírito Santo, que elas vão botar suas empresas lá. E o Rio de Janeiro vai perdendo a força e o protagonismo que é. Aqui é lindo, é bonito, é maravilhoso, mas não é seguro. Aqui é lindo, bonito, maravilhoso, não é confiável na questão logística. Na questão logística. E outra coisa importante, você vai nos grandes centros, vamos separar São Paulo. São Paulo tem sua região metropolitana que produz, um São Bernardo, as cidades de São José, todas as cidades do entorno da região metropolitana de São Paulo, Campinas, elas têm empresa, as empresas vão para lá, se instalam, gera emprego, e a nossa região metropolitana é completamente ao contrário. O Rio de Janeiro, ela dá o emprego, e 2 milhões de pessoas vêm por dia ao centro do Rio de Janeiro buscar o seu trabalho. O Mansur falou uma coisa importante. A logística nossa engasga, porque ao invés de a gente tirar a pessoa da capital para poder ir para a região metropolitana, para poder desenvolver a região metropolitana nossa, a gente faz o inverso. A gente pega onde tem muita gente, São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Santa Cruz, e traz para o centro do Rio de Janeiro, que vira caos. Então, o olhar nosso político... E o transporte também está um caos no Rio de Janeiro. O olhar nosso político, o trem que sai de Japeri, que vem até aqui, o cara sai 4 horas da manhã para poder conseguir chegar no trem aqui às 9 da manhã. Então, assim... já chega estressado no trabalho. 2 horas de trabalho. O olhar, a gente tem que trazer de volta o protagonismo do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já foi muito grande e é muito grande. Não tem uma pessoa no mundo que nunca ouviu falar em Rio. Não tem uma pessoa no mundo que não gostaria de visitar o Rio de Janeiro. Mas a segurança e o ambiente político foi sendo muito ruim e as empresas acabaram ficando fora daqui. O político que não recebe o empresário do tapete vermelho, tem outro que recebe. Eu vou dar um exemplo para você na região dos Lagos. O Cabo Frio perdeu 22 empresas somente no ano, porque São Pedro da Aldeia, além de um polo logístico importante, ela começou a tratar o empresário assim: você quer vir para cá? Quero. Em 3 meses, todas as suas documentações estão prontas. Eu te dou um documento que em 3 meses você estará com todas as suas... apta a trabalhar. E aí começou a dar condições que perdemos a Boibom, perdemos a Coca-Cola, perdemos a Itaipava, perdemos a Prolagos, perdemos... As empresas de automóveis perdemos lá foram tudo todas. E o final dessa história foram 18 mil empregos a menos para a cidade de Cabo Frio. Isso é um cenário micro. Fora os impostos, né, que deixou de recolher, né? Isso é um cenário micro. É só você transformar isso no estado do Rio de Janeiro que você vai entender o que eu estou dizendo. Enquanto a gente não olhar a região metropolitana diferente, como produtores, que a gente precisa fazer escoamento de produção e toda a produção nossa tem que sair da região metropolitana, o estado do Rio de Janeiro vai padecer mais e mais. Precisamos olhar Nova Iguaçu, Duque de Caxias como polo logístico industrial para que a gente possa escoar o nosso produto e os empregos serem gerados lá. O governador que não olhar isso vai trazer todo dia 300 mil pessoas de São Gonçalo para poder vir trabalhar aqui no Rio, e 90% do trabalho é um trabalho que é mal remunerado. É um trabalho que não tem uma remuneração grande. Então, o Estado vai padecer. Então, eu acho que não é um olhar só do Aquiles. São 46 deputados federais que precisam ter o olhar para desenvolver e trazer o protagonismo para o Estado. Se não tiver, a gente vai perder uma grande oportunidade. Vou dar um último exemplo. A SEDAI foi vendida por 22 bilhões de reais. E a gente viu 29 mil cargos secretos, sendo quase 1 bilhão jogado fora em cargos fantasmas. A importância da gente poder, quando tem um recurso, ser bem utilizado, a gente perdeu. Então a SEDAI talvez foi a última. Eu queria tentar fazer uma comparação. Sabe quando a família é muito rica e vai ficando endividada e vai ficando sem dinheiro? Aí você tem lá um quadro bonito na sua parede
e aí você tem aquela Mercedes bonita que você quer andar. Talvez falta gasolina para botar porque a família está toda endividada, mas ele não quer perder a Mercedes-Benz. Aquele quadro que custou muito caro, ela deixa ali para poder manter um status. Aí chega um momento, você vende esse quadro bonito, esse último quadro, obra de arte, você vende para você torrar, para manter aquela sua Mercedes-Benz. O Rio de Janeiro precisa não ficar vivendo de aparência. Tem que investir no desenvolvimento, e esse dinheiro da SEDAI foi a última oportunidade de recurso que a gente teve, 22 bilhões, e muito desse dinheiro está sendo jogado fora. Ele... 22 bilhões é dinheiro, dá para fazer um... Então, ele falou aí de vários projetos, né? O que você tem para falar com ele, Hélio? Vai falar as considerações finais. Considerações, já vai? Finais, já. Pô, faz isso não, só já, rápido assim. Eu demorei 3 meses para trazer esse homem para aqui, a agenda dele é lotada. Então, Aquiles, vou passar para eles e depois a gente finaliza com você. Com certeza. Ellen? Então, Aquiles, eu quero agradecer a oportunidade de conversar com você, porque mesmo a gente nascido e criado no mesmo município, eu nunca tive essa oportunidade de falar com você. Confesso que eu fiquei assim surpresa, né, eu não sabia que esses projetos eram do seu pai. E assim, eu estou muito feliz de ter conversado com você. Eu também. E aí é mais um elo, né, na minha cidade, no meu município. Então, é isso, faça reverberar a nossa fala de hoje, o que é importante. E eu comecei falando aqui da importância desse canal de comunicação, para que a gente possa falar das pessoas. É como você falou, apesar da minha cidade, muitas das vezes você não tinha na sua cabeça o projeto que eu defendia e que eu pautava. Então eu tenho certeza que isso também outras pessoas vão ter essa surpresa, talvez negativa ou positiva, talvez vai ter um contador que vai dizer, não, mas ele falou pouco na parte contábil. Isso é normal, mas é importante todos os políticos virem aqui se explicar, falar de projetos, de propostas, para que a gente possa ajudar a tirar o Rio de Janeiro do cenário que se encontra. Eu que agradeço, Ellen, pela oportunidade de você aqui me colocar algumas perguntas, até deixar em saia justa de vez em quando, mas que a gente possa aproveitar esse momento de agradecimento. Ellen é uma grande liderança lá na nossa região, tá? Eu tô falando para ela, Ellen, vem como vereadora na próxima eleição. Já falando comigo isso. Eu falo aqui, carrega a Ellen lá. Mansur, suas considerações finais, Mansur? Bom, Aquiles, para mim foi uma surpresa positiva, né? Um prazer te conhecer, poder escutar você aqui, trazer suas propostas, ver uma pessoa tão jovem, né, tão atuante, e para mim, né, que tem uma experiência maior, e que falei aqui no início, acho de suma importância de que nós todos, né, todas as categorias e classes, enfim, possamos participar mais da política, que essa é a intenção do podcast, né? A área contábil se reuniu nas associações e nas entidades de classe para poder escutar a classe política, né? Dar oportunidade de vocês falarem. Você trouxe aqui bem seu posicionamento, que é muito importante, né? A gente divergir, mas respeitosamente, democraticamente. Eu acho que isso que é o mais importante para todos nós. Parabéns e sucesso aí para você. Eu quero agradecer, Mansur, a você também, assim como eu fiz com a Ellen. Vou te levar para poder andar de skate e surfar na Praia do Forte, em Cabo Frio. Né? Uma cidade turística que sabe receber bem nosso turista. Cabo Frio é uma cidade hospitaleira. Lá o nosso hino fala que forasteiro não há forasteiro. Na nossa terra todos são iguais. E é assim que a gente trata. Minha mãe é mineira, mas talvez é mais cabofriense do que muitos cabofrienses que moram lá. Tanto amor que minha mãe tem pela cidade. Então, vou te levar lá em Cabo Frio um pouquinho para você andar com a gente, né, conhecer um pouco mais a cidade que é tão aquecida, hospitaleira e receptiva. Eu que agradeço, Mansur. Peço perdão aqui a alguns companheiros que talvez esperariam um pouco mais, mas eu acho que é isso. Eu quis deixar claro que eu não sou um especialista, mas que eu venho aqui para poder aprender, escutar e colocar na prática o que eu estou aprendendo para que a gente possa melhorar o nosso mandato. Ninguém é dono da verdade. Isso aí. E não só dono da verdade, também ninguém tem ali o conhecimento de tudo. O administrador, ele tem que ser aquele cara que coloca as pessoas certas no lugar certo. O Eduardo Paes é um craque nisso. O Eduardo Paes consegue enxergar aonde cada um se encaixa e se enquadra melhor. Essa tem que ser a visão política de um administrador
Então, assim, aos amigos aqui da contabilidade, eu espero nunca conhecer tudo, né? Espero mesmo, porque eu espero ter sempre sendo assessorado para que puxem minha orelha, para que coloquem no trilho, para que a gente possa discutir os melhores projetos para a contabilidade e para a sociedade. Você, desde a primeira sua fala, Mansur, deixou muito claro uma coisa, que quanto menos vocês participam, menos a política ganha. E a sociedade também, né? E menos a sociedade vai ganhar no final do contexto. Então, eu que quero agradecer a sua participação aqui. Então, eu sou suspeito, né, de falar daqueles que... Aqueles a gente... Como ele falou, né, ele não entende muito de contabilidade, mas ele sempre ouve os profissionais de contabilidade, pelo menos na nossa região, né, eu sempre falo com ele, vamos conversar com aqueles, mas nunca tem agenda. Eu falei, vamos falar com a Catherine lá, encaixa a gente lá, marca a reunião. Não, ele não tem agenda, mas a gente conseguiu trazer ele aqui. Quero agradecer em nome de toda a classe contábil, né, das entidades congraçadas aí da contabilidade que no estado do Rio, são mais de 40 associações, sindicato, federação. Agradecer a sua presença aqui, dizer que o CRC, o Conselho, as associações vão estar sempre de portas abertas quando você quiser tirar alguma dúvida, né? Tiver algum projeto de lei que quiser mandar para a gente vai aceitar de coração, a gente está aqui para ajudar também. E suas considerações finais. É isso, Ademilton, você é um grande companheiro. Uma coisa que eu queria deixar claro aqui para os amigos da contabilidade que estão nos assistindo, a minha secretaria aqui no Rio, ela tem 3 bilhões de orçamento. Ela é uma secretaria grande, é uma secretaria que tem pujança política aqui. E eu acho bacana, cara, e é um depoimento que eu queria fazer, acho bacana que todas as vezes que você conversou comigo, foi para discutir problemas de classe, foi para poder entender, melhorar a vida da classe dos contadores, foi para poder a gente entender que ele poderia ter ido lá no meu gabinete e resolvido a vida dele. Olha, eu quero ter uma assessoria aqui, eu quero resolver meu espaço. Acho bacana eu falar isso aqui, porque você sempre foi isso lá para a nossa região. Você sempre foi um lutador da classe dos contadores. E isso é muito importante. Você ganha crédito, você ganha credibilidade, sabe, Ademilton? Quando você não olha para o seu umbigo, quando você não olha somente para o seu, quando você olha na coletividade, é muito bacana. Você falou uma coisa que chama a atenção e as pessoas talvez não sabem, vocês têm que ficar falando isso o tempo todo. Vocês são representantes sem salário. Vocês fazem porque vocês gostam e defendem a classe. As pessoas acham que vocês têm salário, ganham carrão, que tem uma sala linda e maravilhosa. As pessoas acham isso. Inclusive a sala aqui é emprestada. Quando você está na foto, né? Quando você vê você na foto aqui, vê você na foto ali, pô, o cara tá... É isso. Então é importante essa defesa da classe, essa defesa. Então, Ademilton, queria aqui externar uma palavra que eu aprendi a ter na minha vida, chamada gratidão. E gratidão ela não prescreve. Você tem ou você não tem. Isso aí. Então, eu sou um cara grato e grato a essa oportunidade da gente aqui estar fazendo esse bate-papo. Eu quero dizer a todos os contadores que nos assistem e que estão comentando, curtindo, compartilhando, que eu terei um mandato muito próximo deles, que o meu mandato será portas abertas e muito mais do que isso. O meu time, a minha equipe de assessoria vai ter médicos, vai ter contadores, vai ter advogados, vai ter o cara da agricultura rural da cidade. Eu já tomei uma decisão. 52% dos meus assessores serão mulheres e 48% serão homens. Agora pegou a Ellen. Pelo simples fato da mulher ser maioria e a gente precisar colocar mais a mulher dentro do processo político. Mulher tem um olhar sensível, mulher consegue identificar... a gente que está na política, que trabalha com um homem, a gente sabe quando o cara é 7, só no olhar. Só no olhar a gente vai, esse negócio é 7. Então acho que eu quero trazer, Ellen, pessoas de qualidade para o nosso mandato, pessoas que possam estar contribuindo nas áreas que a gente precisa desenvolver. E eu não tenho dúvida que a contabilidade faz parte do desenvolvimento do Estado. E se faz parte do desenvolvimento do Estado, elas precisam estar dentro de um mandato de deputado federal. Então eu quero afirmar para os contadores que estão aqui ouvindo a gente. Nosso mandato será portas abertas, vai ser 100% ouvinte dos contadores. Mais do que isso, terá contadores dentro da nossa equipe para que algumas leis e pautas importantes sejam retribuídas com o nosso mandato. Podem apostar que eu sou um garoto ainda de 37 anos, mas de muito serviço prestado na nossa região. Então, agradecer imensamente aqui ao Marinho, a galera toda que
deu essa oportunidade, abriu esse espaço aqui é bonito, mas é emprestado. A gente Então, vive de doação. Precisa Aqui é doação. agradecer Doação. muito aqui todo esse carinho aqui com a gente. Então, que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um, que Deus possa dar sabedoria, saúde, para que a gente possa seguir firme nos nossos propósitos. Obrigado, uma boa tarde a todos. Faltou o seu número. Eu não sabia se podia falar. Fala o número, aqui, já pô. tá aqui, aproveita, você é político. Então, você política pode, de voto. você pode falar, eu sou Aquiles Barreto, né, candidato a deputado federal, com 5544. O número é fácil. 5544. É o primeiro voto. Você, quando vai para a urna, o primeiro voto é de deputado federal. Então, esse é o voto que... Aí vai aparecer essa carinha bonita. Quer essa foto aqui que é da urna? Não é, a foto da urna é preta. Tá bonito? A foto da urna é preto e branco. É preto e entendeu? branco? Ah, essa aqui é colorida. Você tá igual. Sempre sorridente. É Sempre, isso. o sorriso é uma coisa que abre muita porta, né? Quem usa ele sabe disso. Importante. É verdade? Eu gosto muito. Olha, eu queria- Então, gente, vou ter Gosto de que estar sempre alegre. encerrar aqui. Tô, assim, feliz da vida, né? Uma pessoa de Cabo Frio com a gente, né, Ellen? Mais uma vez, muito obrigado, Aquiles. Muito obrigado, Mansu, a Ellen. E agradeço a todos os profissionais que nos acompanharam. Obrigado. Obrigado.